quero agradecer essa última mesa dessa conferência, da 16ª Conferência Internacional do Documentário, É Tudo Verdade Petrobras. Eu quero agradecer mais uma vez ao Centro Cultural São Paulo, que está nos recebendo hoje heroicamente, agradecer aos funcionários do centro, agradecer a produção de É Tudo Verdade, a cada uma das pessoas da produção de É Tudo Verdade, que hoje viabilizou a gente fazer essa conferência. É verdadeiramente um milagre. Muito obrigado a vocês, da equipe. E vou apresentar brevemente os nossos debatedores, que muito me honram estarem aqui nessa tarde de sexta-feira, um pouco tumultuada em São Paulo. Primeiro eu vou apresentar uma figura que dispensa apresentações para todos nós, que é o Silvio Bach, que é um querido amigo do É Tudo Verdade, que é um dos grandes realizadores brasileiros dos últimos 50 anos, tanto em ficção quanto em documentário, mas que, com quem o É Tudo Verdade tem uma dívida particular, porque ele, desde a segunda edição do festival, sempre está presente. Então, está presente com filmes, está presente moderando debates, está presente debatendo. E o último filme dele, O Universo Graciliano, foi lançado também aqui na Tudo Verdade, em competição. E eu agradeço demais ao Silvio por estar aqui presente nesse ano, especialmente porque é sob um chapéu diferente que ele vai estar debatendo. Ele está há 2 anos, não é isso? Que eu vou ser presidente. Esse é o 3º ano, esse é o 2º ano. Foi criada uma associação de direitos de autor aqui no Brasil, de direitos de autor audiovisual, do qual o Silvio é o presidente, e essa é uma questão fundamental para todos os realizadores brasileiros. E a origem dessa mesa, na verdade, é essa fundação, Silvio. A origem dessa mesa foi o estabelecimento dessa instituição aqui no Brasil que você preside. E o ano passado, agora passando a apresentar a nossa segunda muito ativa debatedora. É o headphone, exatamente. Que é a Anne Georgette, que faz parte do júri desse ano. A Anne é diretora de cinema também. O último filme dela estreou no ano passado, na França, que chama Festas Imaginárias, sobre cardápios de receitas feitas em campos de concentração. E ela é presidente, ela é a diretora-presidente da LAISCAN. LAISCAN é a Sociedade Civil de Autores Multimídia na França, que é uma sociedade que representa, em resumo, autores de não ficção em várias mídias. Cinema, atualmente cinema, também por escrito, e demonstra, faz um trabalho, é uma instituição bastante mais antiga e bastante vigorosa na França, e que tem uma atividade incrível de defesa do direito dos autores naquele país, sediado em Paris. E LAISCAN também, desde há 2 anos, estabeleceu no Festival de Cannes uma premiação que chama o Olho de Ouro, que é o prêmio para documentários exibidos no Festival de Cannes. Então, eu quero agradecer demais a presença dos dois. E a Anne Georgette está no júri do É Tudo Verdade desse ano pela primeira vez. Espero que de muitas visitas ao festival. Eu quero desejar aos dois um bom debate. Um bom debate, Silvio. Convidados, por favor, a assumir as suas posições. E uma coisa, ao contrário da mesa anterior, a gente não vai ter... As perguntas não vão ser por escrito, às vezes peço para que vocês venham ao microfone, peçam o microfone. Depois vai ter mais ou menos 45 minutos deles debatendo. E aí as perguntas, por favor, levantem a mão, ela leva o microfone para vocês, por razões de tradução. O Silvio vai falar em português e a Ana vai falar em francês. Muito obrigado. Bonjour, je suis très heureuse d'être là. Je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que c'est que la SCAM. Pour commencer, je vais juste vous dire 2 mots de mon parcours. Moi, j'ai commencé par le journalisme. Je voulais être journaliste et j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans en freelance dans la presse écrite. Et puis, j'étais très intéressée par l'image et j'ai voulu
faire de la télévision. Et donc, je suis partie à Columbia University à New York pour faire une école de journalisme. Et quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à travailler pour une émission pour la télévision qui était un news magazine très intéressant pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai vraiment réalisé, j'ai appris énormément de choses et j'ai réalisé que le news, c'était pas du tout, même le weekly, c'était pas du tout mon tempo, c'était pas du tout ce qui me correspondait. J'avais besoin de faire des choses plus personnelles et plus sur le long cours, donc je me suis tournée évidemment vers le documentaire. Et quand j'ai commencé à faire des films pour la télévision en France, on m'a dit « il faut que tu t'inscrives à la SCAM ». Je ne savais pas très bien ce que c'était. Tout ce que je sais, c'est que je me suis inscrite et que régulièrement, tous les ans, il y avait de l'argent qui m'arrivait. Donc j'étais très contente, sans savoir vraiment ce que c'était que cet organisme. Petit à petit, un jour, on m'a demandé de devenir lectrice pour une commission qui donnait des bourses d'écriture à des auteurs. Et on m'a dit, voilà, on aimerait bien que vous veniez et que vous lisiez des projets et sélectionner avec d'autres, bien sûr, les meilleurs projets et on va leur donner une bourse. Je reviendrai là-dessus, mais c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette SCAM que je ne connaissais pas bien avant. Et donc, j'ai commencé à lire ces projets. Après, j'ai été impliquée dans d'autres actions de la SCAM. Et puis, petit à petit, je me suis de plus en plus impliquée dans cette maison. J'aime bien appeler cet endroit la maison. J'ai été élue au conseil d'administration. Et tous les 2 ans, le conseil d'administration, donc c'est un conseil qui est constitué uniquement d'auteurs, le conseil élit son président ou sa présidente. Et donc, depuis 2 ans, je suis présidente de la SCAM et ça va s'arrêter au mois de juin. Donc, voilà, c'est bientôt fini, mais ça aura été une expérience tout à fait extraordinaire. Et je pense que je ne serais pas là si je n'avais pas tenu cette tâche. Alors, qu'est-ce que c'est que la SCAM ? D'abord, il faut quand même que je vous dise un mot de ce nom. C'est un nom un peu difficile à porter. En français, ça veut dire « Société civile des auteurs multimédia ». Quand la SCAM a été fondée en 1981, les fondateurs voulaient l'appeler la Société des auteurs multimédia. Ça faisait la SAM, mais ça faisait un peu trop américain. Alors, ils ont rajouté le C de Société civile des auteurs multimédia. Puis, ils n'ont pas trop réfléchi. On était un peu dans notre petite France, bien tranquille. Et puis, la SCAM s'est développée de plus en plus. Ces dernières années, on a de plus en plus d'actions internationales. Et bien fallu reconnaître que SCAM, en anglais, ça veut dire escroquerie. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, on essaye de tricher. On dit la SCAM, très vite, collé comme ça. Mais je vous avoue qu'on est en train sérieusement de réfléchir à savoir s'il faut qu'on change de nom ou pas. Alors on est très divisés, il y en a qui disent non, surtout pas. D'ailleurs, comme ça les gens se rappellent de nous, c'est une manière d'entamer le dialogue, pourquoi pas. C'est vrai aussi que parfois c'est un peu compliqué. J'ai eu à passer un coup de fil il n'y a pas très longtemps pour demander à des gens très très célèbres à Hollywood de venir participer au jury à Cannes. Bonjour, c'est la SCAM. C'est pas terrible comme entrée en matière. Voilà, bon, ça c'était juste pour vous rassurer sur le fait que nous n'étions pas une organisation mafieuse. Voilà, c'est juste le nom qui s'est trouvé comme ça. On n'est pas non plus un syndicat. On ne défend pas les conditions de travail des auteurs ou des réalisateurs. On est une société d'auteurs. Et notre société, qui est donc fondée en 1981, a été fondée pour défendre le droit d'auteur à la française. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail, d'abord parce que je ne suis pas juriste, mais disons que, pour faire vite, le droit d'auteur à la française s'oppose au copyright anglo-saxon. Le copyright, on va dire, s'attache à un objet, un film, un livre, etc. Ça défend les droits autour de cet objet. Le droit d'auteur, ça défend les droits d'un auteur pour une œuvre donnée, mais ça reste personnel d'une certaine manière. Donc ça défend 2 types de droits. Ça défend ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui vont donner une rémunération en fonction de l'exploitation de cette œuvre, et le droit moral, qui est très important, qui n'existe pas dans le copyright,
qui est le droit, qui est que pour modifier une œuvre, on a absolument besoin de l'accord de l'auteur. Une fois que le film est terminé, si quelqu'un veut couper quelque chose, changer quelque chose, il faut absolument qu'il ait l'accord de l'auteur. Ça n'est pas possible autrement. Et également, dans l'utilisation de l'œuvre, il faut absolument l'accord de l'auteur. Si la semaine prochaine, Marine Le Pen en France, de l'extrême droite, veut utiliser un extrait d'un de mes films, le prendre hors contexte et lui faire dire tout à fait autre chose qu'est-ce qu'il disait, elle n'a pas le droit de le faire sans mon accord. Il y a peu de chances que je lui donne. Voilà, donc ça c'est le droit moral. Et la SCAM a été fondée pour défendre ce droit d'auteur à la française. Ensuite, il faut que je précise que ça se passe dans un paysage où la télévision joue un très grand rôle en France sur l'existence du documentaire. Amir vous a dit tout à l'heure que la SCAM défendait aussi les auteurs de radio, les auteurs de dessins, les auteurs de photos. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment une activité qui grossit mais qui n'est pas du tout majoritaire à la SCAM. Je vais me concentrer sur les films documentaires qui est quand même ce qui, je crois, nous réunit tous là aujourd'hui. Alors, la télévision, donc, en France, est très, très importante dans le financement et la diffusion du documentaire. Donc, la SCAM s'inscrit complètement dans ce paysage-là et le processus que je vais vous décrire là, de comment la SCAM va chercher des droits d'auteur, de l'argent pour le donner aux auteurs, il faut vraiment garder en tête que ça n'est pas comme des films qui sortiraient au cinéma sans appui de la télévision. Aujourd'hui, la SCAM, elle a 40 000 membres, donc c'est beaucoup. C'est un chiffre qu'on aime bien donner parce que ça nous donne de la puissance. Sur ces 40 000 membres, il faut être honnête, il y en a 5 000 qui sont des auteurs vraiment dans le métier, qui ne sont pas à la retraite et qui ne sont pas non plus des auteurs qui ont fait une œuvre et puis après qui sont partis faire autre chose. Et voilà. Donc ils sont au titre de cette œuvre, ils sont chez nous. Mais il y a 5 000 auteurs qui sont vraiment des auteurs tous les jours, toutes les nuits, voilà, 100% de leur temps, de leur tête, etc. Et l'année dernière, il y a eu 700 000 œuvres qui ont été déclarées à la SCAM. Alors quand je dis œuvre, ça peut être une œuvre avec un O majuscule, un magnifique film documentaire d'1 heure, etc. Ou ça peut être un tout petit reportage de 3 minutes. Voilà. Pour nous, c'est comptabilisé comme une œuvre, mais 700 000, ça vous donne quand même une idée du volume que ça représente. Alors en France, il y a 4 sociétés d'auteurs, un peu comme la SCAM. Il y a la SACEM, qui est la plus puissante, la plus grosse, et qui s'occupe des auteurs de musique. Il y a la SACD, qui s'occupe des auteurs de fiction. Il y a l'ADAMI, qui s'occupe des comédiens, et la SCAM, qui s'occupe des auteurs du réel, les auteurs qui racontent le réel, que ce soit en radio, en télévision, etc. Alors, ces 4 sociétés d'auteurs, régulièrement, tous les 3 ou 4 ans, elles vont voir toutes les chaînes de télé et elles négocient avec elles un pourcentage de leur chiffre d'affaires qui va être reversé aux auteurs. Donc, ils vont dire à France 2, par exemple, télévision publique, voilà, il y a une négociation, tout le monde se met autour de la table et dit, voilà, en échange du droit que nous vous cédons d'utiliser nos œuvres, de les passer à l'antenne, il faut qu'on se mette d'accord sur un prix, combien ça vaut tout ça. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on s'est mis d'accord, et on fait ça chaîne par chaîne. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on se met les 4 sociétés d'auteurs autour de la table et on sort les couteaux. Je rigole. Là, on va se mettre d'accord sur le partage de ce gâteau. La musique va dire « moi, je représente tant de minutes ». La fiction va dire « moi, je représente tant de minutes ». Nous, on va dire « oh là là, attention, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaires, on représente tant de minutes ». Et on va se mettre d'accord entre nous sur quelle part du gâteau chacun va avoir. Chacun va rentrer chez soi avec ses petites enveloppes, des petites parts de gâteau, et va calculer combien d'auteurs ont travaillé pour cette chaîne-là, combien d'auteurs ont travaillé pour cette chaîne-là, combien d'auteurs ont travaillé pour cette chaîne-là. On va faire un petit peu de maths, on va faire une petite division, la somme par le nombre d'auteurs,
et on va avoir le prix à la minute. Et donc, chaque année, quand un auteur a un film qui passe à la télévision, il fait une déclaration à la SCAM en disant « J'ai un film de 80 minutes qui est passé tel jour, telle heure sur Arte ou sur France Télévisions. » Et la SCAM s'occupe de faire le calcul. Et chaque année, on a un relevé de droit qui nous dit « Voilà, pour telle œuvre, vous allez toucher tant d'argent. » La beauté de la chose, c'est qu'une fois que l'œuvre a été déclarée à la SCAM, les auteurs, ils n'aiment pas la paperasse, donc ils peuvent continuer, repartir, faire d'autres films. Mais la SCAM va continuer à pister l'œuvre. Et si elle est rediffusée, ou si elle est diffusée sur une autre chaîne, ou s'il y en a un extrait qui est pris pour aller dans une autre œuvre, eh bien, sans que nous, on ait à nous en occuper, les services de la SCAM vont faire le listing et vont nous verser des droits. À chaque fois que l'œuvre est diffusée, on aura des droits d'auteur. Donc c'est un système que beaucoup de pays nous envient et qui marche très bien. On a des accords avec 170 chaînes de télévision, 400 stations de radio. Ça vous donne un petit peu une idée. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour les auteurs. Ça, c'est vraiment la raison d'être de la SCAM, collecter et redistribuer les droits. La deuxième chose très importante que fait la SCAM, c'est une action politique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce modèle, dont nous estimons qu'il protège bien les auteurs, ne soit pas menacé et éventuellement puisse être adopté dans d'autres pays? Alors, ça veut dire faire du lobbying auprès de nos députés, ça veut dire faire du lobbying auprès du Parlement européen à Bruxelles ou à Strasbourg. Et à chaque fois qu'il y a une loi qui semble menacer ce système, qui veut imposer soit le copyright, soit la licence globale, nous, on essaye d'aller convaincre les uns et les autres, de dire « Attention, vous mettez en danger un système qui fonctionne très bien. » Et donc, en général, on essaye de faire valoir ce qu'on appelle l'exception culturelle française. C'est vrai aussi qu'on essaye de le faire sur le financement de l'audiovisuel public, essayer de garder un secteur public fort, qui ne soit pas soumis aux lois du marché. C'est très important. Parce qu'ensuite, on a une action politique au sens large, qui est de faire du lobbying, mais cette fois auprès des chaînes, en disant « Attention, vous diffusez moins de documentaires que l'année dernière, ou plus tard. » Voilà, on essaye de motiver les chaînes, de discuter avec eux pour défendre la place du documentaire sur les chaînes de télévision, que ce soit pas trop tard le soir, que ce soit bien financé, etc., etc. Que les sujets soient variés, les écritures soient variées, que ce soit pas trop normé, etc., etc. Ça, c'est un travail de fond. Il y a toujours quelque chose à faire de ce point de vue-là. Par exemple, ces 2 dernières années, j'ai utilisé beaucoup de mon énergie pendant ce mandat à essayer de faire créer sur une des chaînes de télévision publique française une case qui serait ouverte à des films assez exigeants sur des formats qui peuvent être très courts ou très longs, inhabituels sur les cases habituelles, sur les autres cases documentaires, où en général ce sont des films de 52 minutes. Et j'ai dit, mais il faut absolument qu'il y ait un espace, même tard le soir, c'est pas grave. Maintenant, avec la Catch-up TV, on peut voir ça quand on veut. Un espace pour faire exister des œuvres comme celles que vous voyez, par exemple, dans ce magnifique festival ici. Et il y a plusieurs films que j'ai vus ici en compétition, que j'espère pouvoir convaincre la télévision française de dire, il faut que vous passiez ces magnifiques films dans cette case. Et j'étais très heureuse parce qu'il y a quelques semaines, France 2 a annoncé la création de cette case à partir du mois de septembre, la semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est un exemple d'action politique, d'une certaine manière, pour assurer une présence et une qualité du documentaire sur les antennes de la télévision. Et enfin, la dernière branche de notre action, c'est ce qu'on va appeler l'action culturelle, avec une somme d'argent assez importante, puisque notre budget d'action culturelle, c'est de l'ordre de 2,2 millions d'euros.
Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et c'est un argent qui provient d'une source bien particulière. Cette fois-ci, ça ne provient pas des chaînes de télévision. Il faut revenir dans les années 80. Nous avions un ministre de la Culture qui s'appelait Jacques Lang, qui était le ministre de gauche de François Mitterrand. Et il a eu cette idée géniale. Il a regardé, il a dit, c'était le début des VHS. On copiait beaucoup à la télévision, on enregistrait, on copiait pour la famille, etc. Il a dit, mais toutes ces copies privées qui sont faites à la maison, finalement, elles enlèvent de l'argent aux auteurs, parce que peut-être que les gens auraient été dans un magasin pour acheter le film. Donc il s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen de compenser le manque à gagner pour les auteurs. Et donc il a dit, on va faire une petite taxe, c'est quelques euros, sur les supports vierges, les supports sur lesquels on peut copier. Donc à l'époque c'était les VHS, puis après c'est devenu les DVD, et puis après c'est devenu les clés USB, et puis les disques durs externes. Évidemment, à chaque fois, c'est des choses sur lesquelles on peut copier de plus en plus de choses. Et donc il y a une commission qui a été installée par l'État, par le gouvernement, qui réunit les sociétés d'auteurs, les 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont la SCAM, qui réunit les industriels, les fabricants de matériel, et les associations de défense de consommateurs. Évidemment, les industriels et les consommateurs, ils veulent payer le moins cher possible. Ils n'ont pas du tout envie de cette taxe. Mais nous, les 4 sociétés d'auteurs, on essaye de se battre pour dire, écoutez, c'est vraiment une toute petite taxe. Ce n'est pas ça qui va faire la différence de prix et qui va décider à un acheteur d'acheter tel produit ou tel autre. Donc, essayons de faire en sorte... Voilà. Donc, il y a tous les ans une négociation sur le montant de cette taxe. Et la loi exige que cet argent aille à de l'action culturelle. Donc après, chaque société d'auteurs, après s'être partagé cet autre gâteau, rentre chez soi et fait ce qu'elle veut avec cet argent pour une politique culturelle. Alors nous, on fait des bourses d'écriture. On a une bourse d'écriture très importante qui s'appelle Brouillon d'un rêve, c'est un très joli nom, qui concerne aussi bien la photo que l'écrit, que la télévision, etc. L'année dernière, on a donné 152 bourses d'écriture pour 1,2 million d'euros. Donc ça fait quand même un bon soutien aux auteurs pour travailler sur leur futur film. On donne aussi des prix. On a donné 25 prix. Alors, par exemple, c'est le prix découverte du premier film, le prix du meilleur film de l'année ou le prix de l'œuvre pour des auteurs très confirmés. Et puis, on a, depuis 10 ans, donné ce qu'on appelle les étoiles de la SCAM. C'est pas tout à fait un prix, c'est pas quelque chose d'unique où on dit, voilà, ça c'est le meilleur de l'année. C'est 30 œuvres qui reçoivent 4 000 € chacune, et qui sont des œuvres qui sortent du lot, qui sortent vraiment de la masse des programmes qui sont mis à la télévision. Et pour nous, c'est une manière justement de dire à toutes les chaînes de télévision, eh bien, regardez, vous nous dites parfois « Ah oui, mais votre meilleur film de l'année, il est trop élitiste, on ne pourra jamais passer ça à une heure de grande écoute. » ou voilà. Et nous, on dit « Ok, d'accord, peut-être. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais en tout cas, ces 30 étoiles-là, elles sont tellement variées dans leur écriture, dans leur thème, dans leur manière de raconter les histoires, que là, vous avez vraiment le matériau d'une télévision de grande qualité. Donc c'est une manière pour nous, encore une fois, d'inciter à relever le niveau et à faire des choses de qualité. Ensuite, cet argent d'action culturelle va aussi au soutien à des festivals. Peut-être vous connaissez le cinéma du réel, qui est un peu dans le même esprit que ce qui se passe ici avec It's All True. Donc on soutient le cinéma du réel, on soutient beaucoup d'autres festivals, soit en leur donnant directement de l'argent, soit en payant pour le voyage des auteurs qui vont parler de leurs films dans ces festivals. L'œil d'or, je vais pas trop m'étendre, Amir vous en a parlé. Là aussi, l'idée, c'était de créer une attention sur le documentaire, de dire, je crois que ces dernières années, on ne s'est pas assez préoccupé du documentaire comme étant vraiment du cinéma. Ça fait vraiment partie de la famille du cinéma. Ce n'est pas un sous-genre. Et donc, l'idée, c'est de dire, on prend un des plus grands festivals de cinéma du monde et on crée là un prix qui va aller à un documentaire. Et tous les documentaires de toutes les sections de Cannes concourent pour l'œil d'or.
et sont récompensés par ce prix donc, du meilleur documentaire à Cannes. Et vous savez peut-être que l'année dernière, ce prix est allé à un film brésilien d'Éric Rocha, Cinema Novo. Et ça marche parce que déjà cette année, il y a plus de documentaires que les années précédentes qui sont pris dans les différentes sections. Et je suis sûre que quelque part dans la tête des programmateurs, il y a cette idée qu'il y a peut-être une chance que leur film soit mis en avant avec l'Œil d'Or. Et d'ailleurs, la Berlinale, cette année, a créé un prix exactement sur le modèle de l'Œil d'Or. Ils sont juste un peu plus riches que nous, donc le prix est beaucoup mieux doté. Mais pareil, c'est maintenant à la Berlinale, il existe un prix pour le meilleur documentaire à travers les différentes sections de la Berlinale. Et puis on va créer aussi, ça a été décidé par le ministre de la Culture en France, une cinémathèque du documentaire. Je ne crois pas que ça existe ailleurs. C'est sur un fonctionnement très différent de la cinémathèque française. Il n'y a pas de fonds particulier, mais l'idée, encore une fois, c'est de mettre en avant le documentaire et donc de mettre en réseau beaucoup de choses qui existent en France sur la mise en valeur du documentaire partout en région. Mais ce sont des endroits qui ne se parlent pas beaucoup. Et donc cette cinémathèque documentaire va être très souple et va mettre tout ça en commun, mettre tous les moyens en commun. Voilà, je m'arrête là. J'ai été beaucoup dans le détail, mais si vous avez d'autres questions, je serai très heureuse d'essayer d'y répondre. Boa tarde a todos. Vocês preferem fazer perguntas a ela agora ou no conjunto ao final? É melhor, né? Olha, gente, nos meus quase 60 anos de cineasta, eu já ouvi dezenas de vezes a seguinte pergunta: quando você não filma, como é que você vive? Você vive de quê? Isso parece um xiste, uma espécie de xiste, mas na verdade, quando você não filma, ou seja, você está em produção, você tem o seu salário, seja você seu próprio produtor ou não, você tem seu salário de preparação, você tem seu salário para filmagem, você tem seu salário para finalização, vamos dizer que isso leve 8 meses, 1 ano, e você termina o filme, entrega o filme, está pronto o filme para lançar. O lançamento de um filme no Brasil é tão imponderável quanto conseguir dinheiro para fazer filme no Brasil. Então, você, de repente, leva 3, 4 anos para conseguir lançar seu filme. E as pessoas te perguntam, e você vive de quê? Como que você sobrevive? Ana Georget deu um retrato maravilhoso de como funciona na França, e não só na França. Funciona assim na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na Hungria, na Dinamarca, em Portugal, na Argentina, no México, no Chile, e assim por diante, menos no Brasil. O Brasil tem o maior parque industrial de entretenimento da América Latina. Exporta para mais de 160 países as suas telenovelas. As telenovelas são exibidas no Cazaquistão, no Afeganistão, na ilha de Bornéu. As novelas brasileiras são exibidas no mundo inteiro. O maior embaixador do Brasil no exterior são as nossas telenovelas. E que, por sinal, se você for compará-las com as telenovelas mexicanas e colombianas, que dominam a América Latina toda e o Caribe, você vai ver que não se entende por quê. Talvez seja pela língua, talvez seja, e com certeza a língua, porque as nossas novelas não têm essa entrada na América Latina. Em função desse descalabro realmente existencial, que é você ter que escrever o seu próprio roteiro sem que ninguém lhe pague, onde você leva 2, 3 anos, até 5 anos para formatar um projeto, e depois você filma e leva mais 2, quer dizer, você leva... brincando, eu já disse muitas vezes que você tem que viver 150 anos no Brasil para formatar uma carreira, para ter uma filmografia. Porque você leva de 5 a 7 anos para realizar um filme. Seja um documentário, seja um filme de ficção.
eu não vejo muita diferença entre documentário e ficção, os dois dão o mesmo trabalho. Talvez o documentário dê mais trabalho ainda pela imponderabilidade que é o roteiro de um documentário. A cada dia é uma novidade, enquanto que num filme de ficção o roteiro é mais ou menos a matéria master com a qual você... Daí se chama roteiro. Aliás, a melhor expressão para cenário, para guion, eu acho que é a expressão brasileira, roteiro. A expressão em português, roteiro. É um roteiro, e esse roteiro tem que ser obedecido para que se faça um filme depois de 1 mês, 2 meses de filmagens. Em função dessa situação, e diante de tantas evidências que a gente tem do exterior, da América Latina e da Europa, mais da Europa do que da América Latina, mas a América Latina, através de contatos diretos com a Espanha, especialmente, e depois com a França, onde lá tem uma entidade que a Anne Georget conhece muito bem, que é a CISAC, a Confederação Internacional des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, é uma espécie de ONU do audiovisual, e as regras que ela estabelece são praticamente obedecidas por todas as mais de 130 entidades espalhadas, 230 e tantas entidades espalhadas por 130 ou 140 países do mundo inteiro. Então, nesse entremeio, eu preciso fazer um pequeno rewind, um pequeno retrospecto. Em 1975, o nosso grande cineasta Nelson Pereira dos Santos, hoje vai fazer 89 anos, ou fez recentemente 89 anos, às vésperas dos seus 90 anos, Nelson Pereira dos Santos, junto com o Leon Hirschman e com mais um outro cineasta que não me recordo agora, fundaram em 1975 uma entidade chamada Abrace, Associação Brasileira dos Cineastas, que existe até hoje. Eu mesmo fui da diretoria algumas vezes. Essa Abrace, entre 1975 até o governo Collor, ela fazia uma espécie de pagamento de direito autoral. A minha ideia nessa conversa com vocês era dizer para vocês, responder a pergunta: o que é direito autoral? Mas a Anne Georget respondeu maravilhosamente bem, inclusive sobre a diferença do que é direito autoral e o que é copyright. Copyright é usado nos Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos. Dos 700 filmes que os Estados Unidos falam, 400 são de Hollywood. E Hollywood usa o copyright. O resto dos países anglo-saxões usam todos o direito de autor. O Canadá, a Inglaterra, a Alemanha, todos usam o direito de autor. Inclusive, agora a China vai entrar, assinou um protocolo mundial vai entrar com direito autoral, a Índia vai entrar com direito autoral, lá também, só na China tem 2.000 emissoras de televisão, para vocês terem uma ideia. Entre 1975 até o fechamento da Embrafilme em 91 por Collor, a Embrafilme recolhia da renda dos filmes, ela recolhia, a distribuidora separava 5% e pagava os diretores. Não era propriamente o que hoje a gente conhece modernamente, o que vem a ser o direito autoral, porque, no fundo, o dinheiro da distribuidora saía da bilheteria, e essa bilheteria, na verdade, ela nos pertencia e nos pertence. Então, na verdade, a gente mesmo estava se pagando, mas, tecnicamente, isso funcionou. Isso foi uma coisa assim revolucionária na época. Eu me lembro, não morava no Rio de Janeiro como moro hoje, morava em Curitiba. Os meus 3 filmes, Aleluia, Gretchen, República Guarani e Revolução de 30, feitos em 76 até 80 e pouco, 82, 83, eu recebia, assim, cada 3 meses, um cheque que dá para fazer um armazém. Mas era um dinheiro que nem eu não entendia muito bem o que significava isso. Não, mas diziam, é o direito autoral por você ter dirigido o Aleluia, Gretchen. Desde então se tentou novamente retomar essa ideia do direito autoral, justamente inspirado pela França, inspirado pela Espanha, pela Itália, pela Grã-Bretanha, por os países do primeiro mundo, e já estava começando a ser disseminado na América Latina, especialmente Argentina e México. Então, vários cineastas foram convidados para ir à Argentina, conhecer como é que funciona, qual é a engrenagem de arrecadação de direito autoral, o que é direito autoral.
Então, vários cineastas daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro foram para Buenos Aires, foram para o México, com o objetivo de entender isso. Afinal, vocês têm gigantescas redes de televisão, o país produz mais de 100 filmes por ano, e ninguém recebe direito autoral, há uma roubalheira geral da expertise de vocês, do talento, do extra de vocês, da criação. Vocês, criadores, estão sendo lesados, vocês não levam nada. Não, nós temos direito. Vocês têm direito, sim. Está previsto na Declaração dos Direitos do Homem, está previsto nos procedimentos, nos regramentos constitucionais e jurídicos da Comunidade Europeia. Direito autoral é o salário do criador. Direito autoral, sem direito autoral, o criador morre de fome. Então, esses cineastas do eixo, eu não participei disso, eu estou nisso há 3 anos. E como presidente da associação que existe hoje de direito autoral, estou há 2 anos. Esses cineastas chegaram no México e na Argentina querendo discutir com essas entidades de direitos autorais como faz um filme, como faz uma coprodução com o México, como é que engaja técnicos argentinos, como é que faz para exibir filme brasileiro na Argentina. Aí os caras dizem, espera, aqui não é o lugar para isso. Aqui se discute uma única coisa, direito autoral no âmbito do audiovisual. Faço um parênteses aqui, porque os músicos e os atores, os músicos estão adiantados há mais de 50 anos. Existe no Brasil 7, 8 entidades musicais que ficam sobre a égide do ECAD, que arrecada dinheiro de compositores, cantores, executantes e distribui para essas entidades de acordo com quem está registrado, né, ou com qual artista que está registrado nessa entidade, ela distribui essa grana. É uma baba de dinheiro. Tem cantores brasileiros que recebem 2, 3 milhões de reais trimestralmente em direito autoral, capturado no mundo inteiro. Então, e como é que nós vamos fazer isso funcionar no Brasil? Então, eles explicaram o seguinte, é preciso que vocês, primeiro, qual é a lei do direito autoral brasileiro? Aí nós fomos a fundo ver, a lei de direito autoral do Brasil é uma das leis mais modernas de direito autoral. Ela é baseada na lei francesa, ela é baseada na lei espanhola, na portuguesa, enfim, mas ela foi promulgada e assinada em 1989, no ano seguinte à Constituição atualmente em vigor. E essa lei diz que o diretor, o roteirista e o diretor são cotitulares, juntamente com os músicos, de uma obra audiovisual. Ou seja, se for entrar um dinheiro para um filme X, e onde tem música, onde tem roteirista, onde tem diretor, esse dinheiro tem que ser distribuído entre essas 3 entidades. Com uma diferença, que o diretor de um filme é o único detentor dos direitos morais de um filme. O roteirista não é detentor de direitos morais. Só o diretor que é o detentor dos direitos morais. O que significa isso? Significa que ele tem direitos, além desses morais, junto com os músicos e os roteiristas, ele tem direito à grana. Pecuniário, fins pecuniários. E aí, essa explicação foi toda dada. Isso, quando você vê isso, eu vejo pelo rosto de vocês, parece um negócio assim, cifrado, parece uma coisa cifrada. Não é muito simples. As redes de televisão, hoje os celulares, as companhias telefônicas, onde você vê filme na sua palma da mão, onde você vê filme em holografia, onde você tem verdadeiras caixas fortes nas nuvens, guardando imagens, milhões e bilhões de imagens e músicas. Tem alguém que fez isso, que investiu nessa tecnologia e que está ganhando dinheiro. Não passa uma semana, com exagero 2 semanas, onde não tem um filme meu sendo exibido em algum lugar. Se eu passar zapeando durante 24 horas, eu vou acabar descobrindo imagens minhas e de dezenas de cineastas brasileiros que estão com seus filmes sendo literalmente pirateados. Então, eu, cineasta e produtor, no Brasil o cinema, 95% é um cinema de realizador, de produtor independente, nós somos nossos próprios patrões.
Nós chegamos, muitos cineastas, nós estamos agora, só eu me avancei. Então, como dar fim a isso? Eu, como produtor, ou eu como cineasta, ou eu como roteirista, não tenho poderes para acionar a internet, um dos repiques da internet, YouTube, qualquer repique, são dezenas de repiques, aumentam a cada dia. Talvez agora que nós estamos conversando aqui, já tenham inventado mais uma forma de transmissão pública da obra audiovisual. Então nós, a pessoa física ou o produtor, não tem recurso, não tem dinheiro para contratar advogados nacionais e internacionais para fazer valer os seus direitos, previstos na lei do direito autoral. Por isso que foram sendo criadas essas entidades no mundo inteiro. Só para, voltando à lei do direito autoral, ela foi feita por pessoas que antes da era digital, foi feito no tempo que o digital estava engatinhando. Hoje é tudo online, tudo online. Não sei quem falou comigo aí que não tinha visto o Universo Graciliano. Eu disse, eu mando um streaming para você. Meu Deus, você manda e quanto vai me custar? Não vai custar nada. Eu vou apertar um botão e mando para o streaming para você. Você vê em qualquer tela, na palma da mão ou num telão. Eu mando para você em alto registro. Então, aí, em função disso, diante dessa orfandade dos autores, tanto dos roteiristas como dos diretores, que na lei do direito autoral, a famosa LDA, lá diz que os músicos, os roteiristas e os diretores têm direito à remuneração. Só que faltou dizer uma coisa, e os músicos dizem que o século XX foi a época dos músicos, de arrecadar dinheiro dos músicos. Eu não acredito muito nisso, eu acho que o século XXI continua dos músicos, e que o século XXI será o século da arrecadação do audiovisual. Finalmente se daria, em boa parte na Europa isso já está sendo conseguido, em boa parte no Canadá, na Austrália, na América Latina, em vários países está sendo conseguido isso, vai terminar com essa pirataria. Tem uma coisa nessa lei, me perdoem se eu estou entrando nesse detalhe, eu também não gosto muito disso, mas na verdade é o seguinte, nessa lei não consta duas simples palavras, a comunicação pública do audiovisual. Ali diz que esses três entes, o músico, o roteirista e o diretor, têm direito a direito autoral. Sim, claro, esse é um direito inalienável, intransferível, irrenunciável. Eu não posso renunciar aos meus direitos para você, nem os teus. Essa é uma coisa que é do DNA da pessoa. O Beaumarchais, no século XVIII, os franceses sempre inauguram as coisas, ele disse no século XVIII, no Barbeiro de Sevilha, ele disse, não, peraí, vocês querem levar a minha peça? Vocês têm que me pagar um direito. Pagar o quê? Não, uma coisa que me pertence. Você sabe escrever essa comédia, o Barbeiro de Sevilha, sabe? Não. Então eu sei, fui eu que escrevi. Então isso é meu. É meu sangue, é meu DNA. Então, essa falta dessa frase, comunicação pública do audiovisual, e aí o que os músicos fizeram? Os músicos descobriram isso anos atrás, que isso não tem na lei. Eles foram para o Supremo Tribunal Federal, aliás, a judicialização está na moda no nosso país, não é? Foram ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse, óbvio, é óbvio que é uma comunicação pública. Os atores fizeram o mesmo. Claro que é uma comunicação pública. Você está se apresentando, você está ouvindo a música do Tom Jobim, você tem que pagar. O Tom Jobim tem que viver, tem que pagar as contas, o Tom Zé tem que pagar as contas, todo mundo tem que pagar a conta, o cineasta desconhecido, o poeta desconhecido, o músico desconhecido, com o canto, todo mundo tem que pagar as suas contas. E você cria, e isso não vale nada? Não vale nada. Então, chegou-se à conclusão de que só entidades de gestão coletiva poderiam dar conta disso.
E essa é uma verdade. Eu voltei ontem à noite do Chile, passei 5 dias numa conferência internacional de direito autoral na América Latina e no Caribe, onde tinha gente, além do Caribe, tinha gente do Canadá, gente da Inglaterra, gente da França, da Espanha, de Portugal, e estavam lá também, onde o problema, apesar desses países do primeiro mundo estarem muito à frente, e a Anne Gerget acabou dizendo nós estamos na proto-história da Lascam, nós estamos na proto-história. Eles estão com a história, estão já dentro da história andando. Nós não chegamos lá ainda. Mas então chegou-se à conclusão que só entidades de gestão coletiva, o que vem a ser... Por que eu, cineasta, sou presidente de uma entidade chamada DBCA, Diretores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual? Por que eu estou metido nisso há 2 anos que eu não consigo mexer um roteiro meu? Porque é 24 horas. Por que eu estou metido nisso? Porque justamente pela primeira vez está se tomando consciência no Brasil que o direito autoral é a única forma que um criador tem para sobreviver. Senão ele morre, amíngua, ele tem que mudar de profissão. Quem perde com isso? É o cinema, a cultura, o país, todo mundo perde. Mas tem um ente que não perde, são os chamados players. Então, o player é uma expressão talvez um pouco técnica, mas é quem joga, quem toca. Quem é que toca os nossos filmes? São as televisões, são as operadoras de cinema, são os donos de cinema. Não, e aí, muitas vezes, a pessoa pensa, isso vai sobrar para mim, eu sou assinante de não sei o quê, eu vejo o filme no streaming, não vai sobrar para você. O consumidor final não vai, quem vai pagar isso, quem vai pagar esse direito autoral, é quem emite essa imagem, e sem autorização. Então, hoje, em função dessa entidade que nós criamos há 2 anos, hoje nós somos quase 250 cineastas. O nome que alguém de vocês dissesse está na nossa entidade, está desde o Nelson Pereira do Santo até todos os cineastas paulistas, há uma capilaridade nacional, documentaristas, diretores de filmes de animação. Estamos tendo a entrada de muitos diretores de filme de animação. Não sei se vocês sabem, mas o filme de animação é o que tem maior quantidade de visibilidade no mundo inteiro, porque nós, quando éramos crianças, também vimos o desenho animado, o mesmo desenho animado, milhares de vezes. Em um filme de ficção, você não vê milhares de vezes. Você vê uma vez, talvez você veja uma segunda ou uma terceira. Se for louco, você vê 10. Mas loucos são só os cineastas. Então, enfim, enquanto que um filme de animação é visto milhares de vezes. Então, tem muito diretor de filme de animação que tem muito dinheiro para receber no exterior. Então, criamos essa entidade, que hoje tem quase 250 cineastas, entre realizadores de cinema, documentários, filmes de ficção, telenovelas e animação. E para que a pessoa possa se filiar, ainda falei agora com o Eduardo Escorel. Digo, Escorel, estou esperando a sua filiação. Ele já tinha me dito que vai entrar. Não, eu vou entrar. Então, mas o que precisa fazer? Lá tem um botão que diz assim, você tem que pagar alguma coisa? Não. Se vê algum cineasta aqui, algum curta-metragista, não tem tamanho. Pode ter 1 minuto ou 100 horas. Não tem importância. O filme tem a sua assinatura? O filme não. O audiovisual tem a sua assinatura? Tem. Então, você põe lá. Meu nome é esse, Obra, minha obra é essa. Minha obra tem 1 minuto. Pá. Se esse filme passar em algum lugar no mundo, há todo um procedimento tecnológico de altíssimo nível que vai capturar onde o seu filme está passando. Está passando o seu filme tal em Hong Kong, ou em Paris, ou em Budapeste, você vai receber, alguém captura lá, a entidade nacional captura e passa para nós. E só para não me estender, porque esse assunto é de muita relevância e de muito sentimento pessoal para mim, é que os argentinos, que foram os primeiros, eles olharam para o mapa da América Latina e disseram assim, caramba, um país deste tamanho, com tantas redes de televisão, com um parque industrial de entretenimento deste tamanho e não arrecada direito autoral?
Isso aí é uma baba de dinheiro que os intermediários estão ganhando. Quem é que está ganhando com essas milhares de novelas? Quem está ganhando com esses milhares de filmes brasileiros? Quem está ganhando com os curta-metragens brasileiros que são exibidos impunemente em todas as telas? Em todas é tela, telinha, telona, onde for exibido, onde tiver uma tela vertical, horizontal, onde tiver, ou tiver na nuvem, tem que pagar o direito autoral. Alguém fez isso. Sem diretor não tem filme, sem diretor não tem audiovisual. Essa é a defesa da DBCA. Os argentinos nos chamaram e nessa eu entrei. Eu entrei e também fui com esse pensamento, vamos lá para a Argentina, Buenos Aires. Eu tenho 2 filmes sobre as questões limítrofes do Brasil, Paraguai, Brasil, Argentina, Brasil, etc., Uruguai, Guerra do Brasil e República Guarani. Isso me interessa. Meus filmes já passaram na Argentina. Eu pensei, isso pode rolar uma coprodução. Cheguei lá, levei um pito, como levaram os outros cineastas brasileiros daqui de São Paulo e do Rio. Levaram um pito. Escuta, peraí. Nada. Aqui não se fala, é proibido falar em produção cinematográfica aqui. Aqui nós queremos saber quem é que vai pagar o seu direito autoral. Você recebe direito autoral? Eu direito autoral? Eu respondi do mesmo jeito. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de evangelização, a palavra exata é essa. Nós estamos fazendo um trabalho de evangelização junto a todos os 1.500 cineastas que tem no Brasil, em torno de 1.500, desde o curta-metragista ao cara de longa, aos caras de filme de ação, fazendo um trabalho de evangelização. Cara, você passou anos trabalhando e você fez o filme para um fulano, ou você vendeu para a televisão, ela continua. Esses dias passou um filme meu aí na TV Cultura, o Lost Spike, passou o Lost Spike, à meia-noite alguém me ligou, opa, está ganhando algum. Não estou ganhando nada. Está passando um filme de graça lá para eles. Quer dizer, de graça não, eu vendi como produtor do Lost Spike, eu vendi o filme como produtor. É o preço da praça, não me lembro quanto, eu vendi lá 2 anos atrás, eles têm direito a exibir o filme 5, 10 vezes, mas cada vez que o filme for exibido, tecnicamente, eu tenho que receber um direito autoral. Então, nós chegamos na Argentina, os argentinos disseram, nós vamos fazer o seguinte para vocês. Nós capturamos, a palavra é essa, nós arrecadamos aqui no Brasil, aqui de filmes e novelas brasileiros, $350 mil. Como assim? Nós temos aqui guardado para vocês, porque esse dinheiro não nos pertence, esse dinheiro são dos realizadores brasileiros, $350 mil. Sim, e daí? Nós queremos pagar vocês, nós queremos que vocês paguem o cinema brasileiro. Mas vocês têm que criar uma entidade. Criamos a DBCA há 2 anos, éramos 13 cineastas, hoje somos quase 250. E tínhamos 13 cineastas com 40, 50 obras. E a partir desse momento, desde o ano passado, aí inclusive a metade no final do ano passado, e o início desse, nós já distribuímos quase a metade desses $250 mil para cineastas que nem acreditam. Pensam que é uma pegadinha. Num tempo que sabemos que tempo estamos, vocês olham aqui, fulano, então teve gente que recebeu $15 mil, teve gente que recebeu $10 mil, teve gente que recebeu $1.000, teve gente que recebeu, enfim, todo mundo recebeu. Jaime Jardim, Amora Maldi, filme, novela como Avenida Brasil, explodiu. Agora está vindo o dinheiro dos 10 mandamentos da Record, está explodindo na Argentina, no México, no Chile, na Colômbia. É dinheiro de brasileiro, então nós estamos repatriando. Eu vou terminar. Aí a pergunta é, para que isso ocorresse, nós tivemos que assinar um contrato de reciprocidade com os argentinos. Ou seja, passa um filme argentino aqui, a gente vai lá e arrecada. Arrecada, como ela estava falando, arrecada quem emite. Você vai lá e diz, é a TV Globo que exibiu, a gente chega lá, olha, então vocês têm que pagar tantos % porque vocês exibiram um filme tal. Se é a TV Record, se é a TV aberta por assinatura, se é uma cadeia de cinema, se é a Oi, não importa. Quem está ganhando dinheiro com aquele audiovisual? Você chega e bate na porta. Mas você só pode chegar e bater na porta com a lei na mão. Então, no momento, neste exato momento, aí, inclusive, anteontem, hoje é sexta, anteontem, nós estamos em tratativas, felizmente, por
por essas coisas astrais. O novo secretário, o vice-ministro das Relações da Cultura, chama-se João Batista de Andrade, nosso amigo pessoal, né, Amir? E nosso amigo pessoal de muitas décadas, e que também não recebe direito autoral. Então, nós estamos... No Brasil, a gente sabe, o governo mete o dedo em tudo, e nesta então não ia ficar fora. Aí, quando nós chegamos para o Ministério da Cultura, dissemos, olha aqui, tem 350 mil dólares aqui de dinheiro brasileiro. Nós temos que pagar, nós temos que repatriar esse dinheiro. Eles nos deram autorização. Mas nós ainda não temos autorização para arrecadar no Brasil. Então, nesse momento, a DBCA passa por assim, o seu momento mais glorioso, ou seja, que é, em breve, estar apta a arrecadar no Brasil de filmes estrangeiros e, através desses convênios recíprocos, pagar os franceses, pagar os espanhóis, os ingleses, pagar os canadenses, pagar os mexicanos. Da mesma forma, eles mandam o dinheiro para nós, que é um dinheiro brasileiro. E isso porque essa entidade, só para finalizar, essas entidades de gestão coletiva, elas são justamente, eu comecei a falar isso e não terminei, essas entidades de gestão coletiva são justamente dirigidas pelos seus autores, as entidades de música são dirigidas por músicos. Claro, tem um corpo de advogados, tem um corpo de contadores, tem um corpo de pessoas que entendem como capturar esses filmes quando são exibidos em vários lugares. Mas quem comanda essas entidades são os próprios autores. Ninguém melhor do que os autores para... Então, essas entidades de gestão coletiva, que é uma coisa absolutamente moderna, ela é dirigida pelos próprios cineastas, pelos próprios realizadores. Daí a nossa alegria de ver que nós estamos na iminência de poder também arrecadar no Brasil. E fechando, a lei do direito autoral, por ser manca, por ela não constar que os roteiristas, os diretores também podem receber direitos autorais pela comunicação pública de suas obras, nós fizemos um ajuste, se a palavra é essa, mas uma espécie de ajuste, exatamente, talvez. Colocando na lei, e isso é um outro trabalho que vai demandar, talvez o Legislativo, talvez o Congresso Nacional, talvez o Ministério possa assinar isso, a gente não sabe. Essas entidades de gestão coletiva, elas constam no seu regulamento que elas não podem tratar de política, ideologia e partido. Nós temos de tudo dentro da DBCA. Não se pergunta se você é A, B ou C. Não nos interessa. Até um cineasta falou, essa entidade não é como a Abrace ou a Passe, como a Paulista, que são entidades gremistas. Não, a DBCA é uma entidade granista. O nosso negócio é grana, porque nós estamos sendo roubados a olho vivo. Então, esse ajuste da lei do direito autoral, que não consta lá, que os filmes, o audiovisual, tenha comunicação pública, ou seja visto por uma pessoa ou por 1 milhão de pessoas, é a mesma coisa. Houve uma comunicação pública. Isso nós estamos chamando de Lei Nelson Pereira dos Santos. As novas leis de direito autoral na Colômbia e no Chile levaram o nome de cineastas famosos, tanto do Ricardo Larraín, lá no Chile, e Pepe Sánchez, na Colômbia, que são cineastas famosos de lá, e nós fomos falar com o Nelson Pereira, perguntando se ele nos autorizava. Ele, que é o pai dessa ideia, naquela época de 40 e tantos anos atrás, 45 anos atrás, se ele disse, ele nos recebeu na Academia Brasileira, quase as lágrimas. Mas que é isso? Mas não, digo, para, Nelson, vamos chamar essa lei. É uma espécie de lei Maria da Penha, entende? Uma lei, Carolina Dickmann, entendeu? Nós estamos pegando na jugular do roubo. Assim, é um roubo. Isso vai fechar a torneira do roubo. Obrigado.
Oi, obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado, Ana. É muito legal ver. Para mim foi muito didático ouvir uma situação quase como a vida sonhada no país nórdico e o faroeste brasileiro, né? Porque são casos muito extremos. O caso francês e o nosso caso brasileiro. E ambos foram muito didáticos em explicar essa imensa distância. Então, quero agradecer demais a isso. Eu tenho uma questão a colocar os dois, que é uma questão imediata, contemporânea, e que é interessante tentar entender como a França está lidando com isso e como o Brasil vai lidar, que é essa nova realidade de você poder estar consumindo com o celular, via internet, via streaming, YouTube, etc. Quer dizer, a minha dúvida é se a LASCAM, por exemplo, na França, também monitora a forma com que os filmes, os documentários estão sendo exibidos pelo YouTube ilegalmente ou legalmente, como estão sendo exibidos pela Netflix, por exemplo, e se existe uma arrecadação frente a isso. E se no Brasil, Silvio, se a nossa legislação está prevendo isso, quer dizer, não é só as grandes emissoras, mas também a pirataria digital na internet. Muito obrigado. Alors, le paysage change très vite et le numérique a fait beaucoup changer les choses. Et donc, c'est un peu toujours comme la course entre les voleurs et les gendarmes. Les gendarmes ont toujours un peu un temps de retard. Bon, j'aime pas beaucoup m'identifier aux gendarmes, mais les services de la SCAM sont toujours en train d'essayer de négocier des choses. Et donc, on a un accord avec YouTube pour ce qu'on appelle les chaînes officielles de YouTube. Donc il y a des partenariats officiels où on déclare, et donc c'est des sous-chaînes officielles. Avec les chaînes officielles, avec YouTube, on a un accord. Mais si demain matin, quelqu'un pirate un film et le met en son nom d'une certaine manière sur YouTube, la seule chose qu'on peut faire, c'est le repérer et exiger qu'il soit retiré. Mais on ne peut pas récupérer des droits pour ça. On a un accord avec Netflix aussi, qui n'est pas un gros accord. Pour le moment, ce n'est pas énorme. Tout ça change beaucoup. On essaie d'être vigilant, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Tout ce qui est piratage, on ne peut pas complètement, évidemment, l'empêcher. Oui. Na verdade, o Brasil, como eu já falei, a gente está na proto-história de como estão essas entidades de gestão coletiva da Europa e da própria América Latina e do Caribe. Apesar disso, apesar dessa distância, como você falou, do futuro, né? Como eu botei no filme Lost Zweig, o Stefan Zweig falou que o Brasil é o país do futuro, eu botei um diálogo lá que os austríacos queriam me matar, que é onde o futuro jamais chega, né? Onde nunca chega o futuro. Mas a gente está querendo evitar isso lá na DBCA. A verdade é a seguinte, é que no governo anterior, o governo da presidente Dilma, por instância dos próprios músicos e de outras entidades não audiovisuais, porque nós nem existimos ainda, nós estávamos em fase de constituição da DBCA, foi aprovado na diretoria de direitos intelectuais uma prevalência, uma espécie de... isso pode ser uma coisa que não tem nem na França, que permite às entidades ter autorização para que os produtores, os realizadores, quem emite algo pelo online, pelo digital, tenha que pagar por isso. Tenha que pagar por isso. E isso é como se uma carta na manga que não está se usando ainda, no Brasil, ao menos, porque em outros países, como na Argentina
eu, na verdade, nem sei se na França também, mas na Argentina, por exemplo, e na América Latina, essa prevalência não existe ainda. Está todo mundo mesmo tonto com a violência com que o digital avança sobre o audiovisual. E os músicos mais em pânico ainda, porque a maioria dos audiovisuais tem música. Então, na medida que eles não pagam os direitos aos diretores nem aos roteiristas, estão, por tabela, sonegando também o direito autoral do músico e tudo o que envolve a música, o que envolve a trilha sonora musical de um filme. Então, esse é o grande desafio. O digital, que antes essas empresas, YouTube, Netflix, elas têm sede em Luxemburgo, têm sede nas ilhas, aí nessas ilhas fiscais, de liberação fiscal, elas não têm sede no Brasil. Então, agora, recentemente, saiu uma determinação do Ministério da Fazenda, se não me engano, dizendo que qualquer empresa que queira essa supraterritorialidade está acabando com essa Então, uma empresa lá de Hong Kong está faturando aqui de vocês. Vocês estão pagando R$ 4,50 por mês para ter lá o Netflix ou qualquer coisa, e eles não pagam imposto aqui, não pagam imposto de serviço, não pagam imposto de renda. Tem uma pessoa no Brasil, uma pessoa de uma entidade que arrecada bilhões de dólares por ano. Bilhões de dólares. É assim que funciona tudo isso. Muitas telas. As telas hoje são infindáveis. Então, no que nós tivermos essa famosa autorização, que virou uma espécie de mantra para nós termos essa autorização para arrecadar no Brasil, a primeira coisa que nós vamos fazer, porque nós estamos com o papel na mão, porque essas entidades que ninguém está a fim de pagar sem assim, eu quero pagar pelo teu filme, pelos direitos de você, eu estou exibindo teu filme, me ligar lá na minha casa, olha, eu estou pagando para você, estou botando na tua conta aí R$7.000 por exibir ontem teu filme e tal. Não existe isso. Então, ninguém vai tirar nada do bolso se não for com uma lei na mão. Mesmo tendo a lei na mão, o cara ainda vai judicializar. Então, para que você tenha condições de arrecadar, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, você tem que estar legalmente coberto, muito bem coberto, porque existem escritórios inteiros de advocacia, especialistas em direito autoral, especialistas em propriedade intelectual, que no dia seguinte entram na justiça para não pagar. Porque o lance de todos esses agentes, esses players que a gente chama, que muitas vezes vocês podem até ler no jornal o usuário. O usuário não são vocês nem eu, nós não somos usuários. O usuário é o player, é o cara que usa e abusa do audiovisual de terceiros sem pagar. Então, ele dá e se você não fala nada, ele vai ganhando dinheiro. De repente, eu tenho um filme Guerra do Brasil que tem 80 mil visionamentos no YouTube. Então, alguém lá, meu fã, não sei aonde, em qualquer lugar do interior do Brasil, tem o DVD do filme e joga no YouTube. Diz, eu vou prestigiar o Silvio. Tá, para passar o filme, tem 80 mil visionamentos. Eu não vi um tostão disso, gente. Nunca vi um tostão. E YouTube tem uma agenda de publicidade gigantesca, que não aparece junto com o teu filme, aparece em outros lugares. Isso é tudo inteligência artificial, que você não sabe, e que está rolando. E eles têm... esses dias alguém falou que em 2, 3 anos, o faturamento essas empresas online vão estar faturando mais do que as empresas abertas. A TV por assinatura, a TV broadcast, as telefonias, elas vão estar faturando muito mais em publicidade do que essas TVs abertas. Porque é dia e noite, 24 horas, 365 dias, sem parar. E você dá o conteúdo é ouro puro para eles. Eles querem conteúdo. Existem até empresas que me ligam, olha, você não quer apresentar um projeto aqui? Nós somos uma empresa dedicada a criar conteúdos
Conteúdo é ouro puro, é isso que eles precisam. Precisam de 1h30, 2 horas, precisam de um documentário de 1 hora, de 2 horas, de 5 horas, uma minissérie de 30 horas, é isso, para encher o espaço lá. Eles não são críticos de cinema, eles querem conteúdo para poder chegar na publicidade e dizer, olha, eu tenho 24 horas de imagens aí. Eles não são críticos de cinema. Pode entrar no maior lixo, pode entrar na maior obra-prima. Não tem importância para eles. O importante é que aquela janela está sempre mostrando imagens. E isso eles chegam para uma empresa que eles querem anunciar e dizem, olha aqui, olha, eu tenho 24 horas cheias durante 365 dias. Está aqui, ó. Então, é tanto, e você me paga, e o teu comercial anda onde você quer que ande. Quer que ande na Irlanda, quer que ande na Coreia do Sul, onde é que você quer que ande? E você nem está sabendo disso. Mas você faz parte desse show, mas você não está ganhando nada. Bom, Silvio, ouvindo a fala da Anne, a gente vê como o eixo de ação cultural da SCAM é importante justamente para fechar essa cadeia e dar sentido à coisa toda. Com festivais, com bolsas, com prêmios. Gostaria de saber, no caso brasileiro, se a DBCA a gente está muito longe desse horizonte, ou se a gente já tem, claro, ainda mais na SCAM, um orçamento muito importante de 2,5 milhões quase de euros. Queria saber se, no caso brasileiro, a gente está com perspectivas de agir na ação cultural também e fechar essa cadeia. Você quer que ela responda? Eu vou te dizer uma coisa. O primeiro passo que a gente tem o que a gente quer, que não tenha mais cineasta sem dente, entendeu? O Brasil está cheio de cineastas sem dente. Não tem dinheiro para ir no dentista. Tem gente morrendo seco, gente com 80 anos, 70 anos, 75 anos morrendo seco, porque não consegue aprovar um projeto, não tem como sobreviver. Os seus filmes não dão um puto para o cara. O salário do criador é o seu direito autoral. Na França, eu conheço pessoas lá, e de repente recebem lá, da SACD, recebem lá um chequinho de 15 mil euros, porque passou o desenho da pessoa em tantos e tantos e tantos lugares, a SCDA foi lá e pegou, e vai pagar o direito autoral do autor, do roteirista do desenho animado, e é 15 mil euros, é uma grana preta. Então, além da gente fazer essa distribuição, que é o primeiro passo, tem cineasta que tem 60, 70 anos, que recebeu pela primeira vez um direito autoral. E não foi muita coisa, recebeu 8 mil reais, 7 mil reais, 5 mil reais, porque é de acordo com... Se um filme teve uma exibição num festival em Buenos Aires, os argentinos da DAC, diretores argentinos cinematográficos, eles vão lá, eles têm uma espécie de um provedor que ele captura onde o audiovisual for exibido. Se ele for exibido num motel, você passar um filme de sacanagem no motel e está dito lá, directed by, os argentinos vão lá e pau, e capturam. Passou, e eles fazem assim. O senhor passa em hotel, motel, academia, como faz o ECAD, como fazem os músicos. Não toca música quando você vai num consultório? O ECAD vai lá e cobra por mês, porque isso faz parte do business do cara. Se ele atrasa, você fica ouvindo música, a televisão está lá ligada, ele tem que pagar os direitos autorais, ele paga para a emissora que está reutilizando um filme para botar no restaurante, porque o cara enche de televisão no restaurante. Então, os argentinos, e a técnica não é só argentina, essa técnica é da CISAC, da França, que tem 90 anos, é a mãe de todas essas entidades, nossas entidades. Eles chegam numa cadeia de hotéis. Vocês são os responsáveis pelo sindicato dos hotéis no Brasil. Então, vamos chegar no hotel, um hotel qualquer, Copacabana Palace. Quantos televisores tem no lobby do Copacabana Palace? Nós temos 14 televisores. Quanto vocês cobram por um cafezinho aqui? Sei lá, $2. Tá bom. Então, nós vamos fazer uma média aqui. Durante 24 horas, esses televisores estão ligados,
e vamos combinar um preço para isso. Você vai me pagar, então, $100 para exibir esses filmes todos. E isso você multiplica por 80 mil hotéis que existem no Brasil. Existem 120 mil academias de ginástica no Brasil, que toca música, que exibe filme e não paga direito para ninguém, só para quem vendeu essa imagem para ele. Entende? Então, rapidamente para responder a você, nós estamos pagando pela primeira vez um direito autoral para cineastas de 50, 60 anos que tem obra e que nunca viram um tostão de direito autoral. Mas o objetivo, e porque eu estou metido nisso, porque eu não estou a fim de ser executivo disso, mas essas coisas têm que ser feitas por realizador, por cineasta. Isso é uma lei das entidades de gestão coletiva, é que os próprios autores cuidem das suas criaturas. O criador cuida da sua criatura. A nossa próxima etapa seguinte é criar o Fundo de Ação Social. Por isso que eu falei, não queremos mais ter nenhum cineasta brasileiro sem dente. Vamos criar uma ação, um dinheiro, vamos separar, aos poucos separando o dinheiro do dinheiro de direito autoral, dos próprios caras que vão receber o direito autoral. Isso está nos regulamentos de todas as entidades internacionais. Uma parte desse dinheiro é destinado para ação de ação social. Essa ação social vem desde criar um plano de saúde coletivo, internação, um jubilamento, uma aposentadoria complementar, auxílio funeral, show, e por aí vai, auxílio de nascimento, até para adoção, os argentinos, até para vacina, eles fazem vacinação lá na Argentina. Eles têm lá um prédio de 5 andares. Um dia nós fomos lá no ano passado, no inverno, tinha uma fila de cineastas lá. O que esses caras estão fazendo? Estão esperando para tomar a vacina contra a gripe. Entende? Tratando os caras assim, me emociona isso, entendeu? Tratando os caras assim, cara. O cara dedicou a vida inteira à cultura e à arte do país. E aí, quando chega com 60, 70 anos, e onde vão embora as nossas energias, não tem como segurar. E você não tem projeto, você não é aprovado, ou porque você é do partido A, ou é do partido C, ou porque você é isso, porque você é aquilo. O fato é que você não foi aprovado. E você está à míngua. Não quer filmar, é o teu sonho a vida inteira, e você não consegue filmar. E você fica doente, você fica desamparado, você fica deprimido, você quer se matar, você quer tudo, entendeu? Então, essa ação de fundo social é para esse fim. E dentro desse próprio mesmo é uma grana para ações jurídicas que o cineasta precisa. O cineasta, às vezes, tem problema porque co-dirigiu um filme com alguém e alguém quer assinar o filme sozinho, ou vendeu o filme e ficou com o dinheiro para ele. Enfim, essas coisas que acontecem, todos somos seres humanos, e isso faz parte do nosso DNA, fazer sacanagem um com o outro. Então, a DBCA não veio com esse objetivo utópico, faço um cinema anti-utópico, não é a DBCA que vai investir em utopia. São fatos concretos, porque no que nós tivermos autorização para captar no Brasil, para arrecadar no Brasil, nós vamos fechar acordos bilaterais, multinacionais, recíprocos com todos os países da Europa, do Japão, da China, da Nova Zelândia, de todo mundo, entendeu? Onde tem dinheiro brasileiro. E que eles não podem enviar para a gente, porque justamente, teoricamente, eles não conseguem explicar para os boards desses países como é que nós vamos pagar um dinheiro que nós temos dos brasileiros aqui, se eles têm dinheiro nosso lá e não podem pegar. Entendeu? É simples. Então tem países que dizem não, como a Espanha, como Portugal, eu nem sei se a França está nessa, mas, enfim, o fato é que a Espanha, especialmente, está assinando um convênio recíproco, onde eles vão trazer, tem muito dinheiro em Portugal, os caras veem muita novela brasileira. A novela brasileira, na verdade, é a que arrecada mais no exterior. E a novela e os filmes de animação. Os filmes de animação, as novelas, e depois que vem o cinema. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber assim, a posição de vocês. A gente ouve muito também assim, algumas salas públicas ou associações que fazem exibição com entrada franca, ou mesmo atividade de cineclubismo. Como é que funcionaria
nesse caso, quando não há o pagamento de uma entrada ou quando há uma sessão para uma exibição? Muitas vezes a gente vê isso e, pelo que eu sei, os autores não são procurados para a cessão dos direitos. Como é que funcionaria isso no caso da nova lei? Quem coloca esse filme à disposição do cineclube, da entidade, ela pode exibir de graça. Mas quem é que dá esse filme? Quem é essa pessoa que vai pagar. Ah, então é lá que a gente vai. Não é o consumidor que vai ser onerado, não é o consumidor final, sabe? É quem disponibiliza esse audiovisual. Ele disponibiliza de graça para você, ou para o cineclube, ou para quem quer que seja, mas ele ganha com isso, é um conteúdo dele. Para você é de graça, mas lá para o vizinho ele cobra R$10, ou R$100, ou 1.000, sei lá, entendeu? Ele se arroga no direito de usufruir, de fazer um uso e um abuso de um audiovisual que não lhe pertence. Ele não é o produtor daquilo. Ele é um emissor, ele é um atravessador, que nós precisamos dele, senão a gente não adianta fazer um filme e não exibir. Nós precisamos dele, mas é ele que pague por isso, porque a gente quer que ele continue ganhando. Porque quando você termina um filme, eu já ouvi de muitos cineastas assim, da minha geração, um pouco para trás, assim, mas escuta, mas eu fui pago para fazer o filme, o que eu tenho para receber? Eu fui pago, eu trabalhei 1 ano, o produtor me pagou direitinho, toda semana eu recebia meu salário, descontava o imposto de renda na fonte e tudo. Eu terminei o filme, entreguei, ele ficou feliz da vida. Pô, o filme, você é um cara bacana e tal. Em breve eu vou fazer outro filme, eu vou te chamar. E aí ele lança o filme, e o filme faz sucesso. E o diretor, que é o pai da criança, não leva nada. Entende? Então ele não participa do sucesso daquilo que ele criou. E esse é onde o direito autoral pega. Os músicos, ele não quer saber se o filme... E qualquer músico, se ela toca uma vez ou toca 1 milhão de vezes, ele recebe por aquilo. Ele participa do sucesso. É como o diretor de novela. O diretor de novela, se aumenta o Ibope, ele ganha um pouco mais no salário. Está no contrato dele. Se a novela der tanto de Ibope, você ganha tanto. Você ganha um fixo, sei lá, R$100 mil. E a novela passou do tantos por cento de Ibope, você ganha mais 15 mil. Se passar de 25, você ganha mais 30 mil. É assim que funciona. Você como criador, tem que fazer parte do sucesso. Do sucesso. Porque o produtor é o cara que corre risco. E direito autoral é mercado na sua mais legítima acepção. Sem o produto não existe mercado. Não adianta ter emissoras de televisão e tudo, você não tem conteúdo. E essas pessoas que fazem o conteúdo não ganham nada. E aí tudo faz sucesso durante anos. Ainda um tempo atrás, a Sony comprou os estúdios da United Artists, e todo mundo pensou, mas como é que os japoneses, para que comprar o estúdio da United Artists, se eles, com certeza, devem ter estúdios melhores que Hollywood, lá em Tóquio? Eles não compraram o estúdio, eles compraram os 80 mil títulos que a United Artists tinha lá. E agora estão restaurando esses filmes todos. Isso é uma montanha de dinheiro que vai se ganhar com filmes dos anos 20, 30, 40, 50, 60, que estão todos lá conservados. Todos estão sendo restaurados, custa uma fortuna para restaurar, sim, mas vão continuar ganhando direito. E todo mundo que trabalhou nesses filmes, os herdeiros, porque é 70 anos depois da morte do autor, 70 anos tem que pagar direito autoral, durante 70 anos. Então tem gente aí morrendo de fome e está passando o filme do cara. E isso os músicos não deixam passar. Eles são um exemplo para nós. Felizmente, nós temos uma boa sintonia com os músicos. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar, que a gente tem que liberar a sala. Então fica aberta as últimas considerações e a gente encerra, se vocês quiserem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Et en tout cas, si vous avez besoin d'aide, de partager, vous pouvez toujours compter sur nous. Merci beaucoup. Parabéns.